A brisa úmida do litoral soprava pelas janelas entreabertas do apartamento de luxo no Leblon, um bairro chique do Rio de Janeiro, onde o mar Atlântico se misturava ao burburinho distante da Avenida Atlântica. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas de linho branco, iluminando o quarto amplo e minimalista, decorado com móveis importados da Europa e obras de arte abstratas nas paredes. Era um refúgio para quem podia pagar por ele. Mas para Ana Clara, de 28 anos, aquele espaço parecia cada vez mais uma prisão dourada. Ana Clara estava deitada na cama king size, o corpo pesado pela gravidez de 6 meses. Seu ventre arredondado esticava o tecido leve do vestido de algodão e ela passava a mão protetora sobre a barriga, sentindo os movimentos suaves do bebê. Seus cabelos castanhos caíam em ondas desordenadas sobre os ombros, e os olhos verdes, herdados da mãe falecida, carregavam uma fadiga que ia além do cansaço físico. Casada há 2 anos com Ricardo, um milionário de 35 anos, dono de uma rede de construtoras que moldava o skyline da cidade, ela havia sonhado com uma vida de estabilidade, mas a realidade era um ciclo de silêncios opressivos e explosões de raiva que deixavam marcas invisíveis, e às vezes visíveis, em sua alma. Ricardo entrara no quarto sem bater, como sempre fazia. Alto, com ombros largos moldados por horas na academia particular, ele usava um terno sob medida que gritava poder. Seus cabelos pretos estavam penteados para trás, e o relógio de ouro no pulso reluzia sob a luz. Ele era o tipo de homem que comandava reuniões em arranha-céus de vidro no centro, onde decisões milionárias eram tomadas com um estalar de dedos. Mas em casa, longe dos olhares do mundo corporativo, ele era outro. Imprevisível como as chuvas de verão que inundavam as ruas do Rio. Ana, você tá aí parada de novo? A voz dele ecoou, carregada de impaciência. Ele jogou a pasta de couro sobre a cômoda, os papéis se espalhando como folhas ao vento. Eu cheguei agora do escritório, correndo para te ver, e você nem se mexe. Parece que eu não existo nessa casa. Ela se ergueu devagar, apoiando as mãos na cama para equilibrar o peso. O coração acelerou, um instinto primal de autopreservação. Desculpa, amor. Eu estava descansando. O médico disse que preciso me preservar mais agora. Sua voz era suave e conciliadora, como sempre aprendia a ser. Ana Clara crescera em uma família de classe média alta, filha única de Eduardo Ramos, o CEO implacável de uma gigante farmacêutica que dominava o mercado sul-americano. Mas o casamento com Ricardo a isolara daquele mundo protetor, e ela relutava em admitir o fracasso. Ricardo se aproximou, os olhos escuros faiscando com uma irritação que ela conhecia bem. Ele parou a centímetros dela, o cheiro de seu perfume caro misturando-se ao suor do dia estressante. Descansando? Todo dia é a mesma desculpa. Você acha que eu não tenho problemas? Hoje perdi um contrato de 50 milhões por causa de um atraso idiota no fornecedor. E aí chego em casa e encontro você assim, preguiçosa. Ele gesticulou com as mãos, os punhos cerrados de forma involuntária. Ana Clara recuou um passo, o corpo tenso. Não é preguiça, Ricardo. É o bebê. Eu sinto dores nas costas o tempo todo. Ela tentou tocar o braço dele, um gesto de afeto que esperava acalmar a tempestade. Mas ele se afastou bruscamente, como se o toque a queimasse. Bebê, bebê, tudo gira em torno disso agora. Eu te dei essa vida, esse apartamento com vista para o mar, e você nem agradece direito. A voz dele subiu de tom, ecoando pelas paredes altas. Ele se virou para o espelho, ajustando a gravata, mas o reflexo traía a fúria contida. Ricardo não era um monstro o tempo todo. Havia noites em que era carinhoso, presenteando-a com joias ou jantares em restaurantes badalados na orla de Ipanema. Mas os estresses do império que construíra, dívidas ocultas, concorrentes vorazes, a pressão de manter a imagem de homem bem-sucedido, o transformavam em algo sombrio. Naquele instante, sem aviso, ele se voltou e a empurrou com força contra a parede. Não foi um tapa, mas um gesto que a desequilibrou, fazendo-a tropeçar e cair de joelhos no tapete persa. A dor irradiou pela pelve, e ela mordeu o lábio para não gritar,
protegendo instintivamente a barriga. Era a primeira vez naquela semana, mas Ana Clara perdera a conta ao longo dos meses. 30, 50, 100 vezes? Não importava o número exato. Cada incidente era um corte a mais em sua dignidade. "Levanta daí!" Ricardo rosnou, mas havia um tremor em sua voz, como se parte dele soubesse o erro. Ele não a olhava nos olhos, virando-se para a janela e contemplando o oceano agitado. "Eu não quis. É que você me tira do sério. Por que não pode ser mais como antes?" Ela se levantou devagar, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. O quarto, com sua vista idílica para as praias lotadas de turistas e cariocas correndo na areia, contrastava com o caos interno. Lá fora, o rio pulsava. Vendedores ambulantes gritando no calçadão. Ônibus lotados serpenteando pelas ruas inclinadas de Copacabana. Famílias de classe baixa lutando para pagar aluguéis em favelas próximas. Ana Clara pensara que o dinheiro a protegeria de tudo, mas ali estava ela, invisível em sua própria casa, carregando um filho em um ventre marcado por medos. Enquanto Ricardo saía batendo a porta do quarto, murmurando desculpas vazias, Ana Clara pegou o celular na mesinha de cabeceira. Seus dedos tremiam ao discar o número do pai. Eduardo Ramos, o homem que construíra um império do zero, após perder a esposa para um câncer precoce, sempre fora seu porto seguro. Ele morava em uma mansão nos Jardins, mas visitava o Rio mensalmente para reuniões. Fazia tempo que ela não ligava, envergonhada de admitir a verdade. "Pai?" Sua voz falhou quando ele atendeu. Eu preciso falar com você." Do outro lado da linha, a voz grave e autoritária de Eduardo ecoou, misturada a uma preocupação genuína que ela não ouvia há meses. "Filha, o que houve? Você parece abalada." Ana Clara hesitou, olhando para a porta fechada. O sol se punha, tingindo o céu de laranja sobre o mar, mas dentro dela a escuridão só crescia. Ela não contaria tudo ainda. Não sobre as contusões escondidas sob as roupas largas, nem sobre o medo constante de perder o bebê. Mas algo dentro dela se quebrava e, pela primeira vez, ela permitiu que a rachadura se abrisse. Enquanto conversavam, Ricardo voltou à sala de estar, servindo-se de um uísque no bar iluminado por spots. Ele não sabia, ou fingia não saber, o quão fundo cavava o abismo entre eles. No Rio, cidade de contrastes onde bilionários e pobres dividiam o mesmo horizonte, Ana Clara começava a vislumbrar uma saída. Mas o caminho seria longo, pavimentado por lágrimas e decisões que mudariam tudo. A noite caía sobre o Leblon como um manto de veludo escuro, pontuado pelas luzes neon dos bares chiques na rua Bartolomeu Mitre e pelo ronco distante dos carros na orla. Dentro do apartamento, o ar-condicionado zumbia suavemente, contrastando com o calor úmido que se infiltrava pelas frestas, carregando o sal do mar. Ana Clara ainda estava no quarto, sentada na beirada da cama, o celular pressionado contra a orelha como uma âncora. As lágrimas secavam em seu rosto, deixando rastros salinos que ardiam na pele sensível. Seu ventre se contraía levemente, um lembrete constante do pequeno ser que dependia dela, e ela o acarinhava com mãos trêmulas, rezando para que a raiva de Ricardo não tivesse chegado tão fundo. Do outro lado da linha, Eduardo Ramos ouvia em silêncio, sua respiração pesada ecoando como o som de um motor antigo. Ele estava em sua sala de estar nos Jardins, em São Paulo, cercado por estantes de mogno cheias de livros de economia e troféus de negociações bilionárias. Aos 60 anos, com cabelos grisalhos aparados curtos e um corpo atlético mantido por rotinas rigorosas na academia, Eduardo era o epítome do sucesso implacável. Sua empresa farmacêutica empregava milhares, de laboratórios em Guarulhos a filiais no México, e ele navegava por conselhos de administração com a frieza de um cirurgião. Mas com a filha era diferente, ou pelo menos tentava ser, desde que a esposa partira, deixando um vazio que ele preenchera com trabalho. "Ana Clara, me conta direito o que está acontecendo", disse ele, a voz grave cortando o ar como uma lâmina. Não era uma pergunta, mas uma ordem disfarçada de preocupação. Ele se levantou da poltrona de couro, caminhando até a janela que dava para as luzes da Avenida Paulista, onde o trânsito noturno serpenteava como veias pulsantes da cidade.
Ela engoliu em seco, o quarto girando levemente em sua visão. O espelho na parede refletia sua silhueta frágil, o vestido amassado onde caíra mais cedo. É o Ricardo, pai. Ele tá diferente, mais irritado. Hoje ele me empurrou e eu caí. O bebê. Eu tenho medo. As palavras saíam aos pedaços, como se cada uma doesse ao ser pronunciada. Ana Clara nunca fora de reclamar. Crescera vendo o pai lidar com perdas e crises sem fraquejar, e isso a moldara em uma mulher, que engolia o sofrimento como remédio amargo. Eduardo parou de andar, o punho cerrando o copo de água que segurava. Ele conhecia Ricardo superficialmente, um playboy ambicioso que conquistara contratos com construtoras menores, mas cuja rede de dívidas e escândalos sussurrados nos corredores empresariais o preocupava. O casamento fora aprovado por Eduardo com reservas, vendo nele um parceiro estável para a filha, mas agora as peças se encaixavam. As visitas esporádicas ao Rio, as desculpas de Ana Clara para não viajar a São Paulo. Ele te machucou fisicamente? Perguntou, o tom endurecendo como aço. Não me esconde nada, filha. Eu sou seu pai. Ana Clara hesitou, olhando para a porta entreaberta. Da sala, ouvia os passos de Ricardo, o tilintar de gelo no copo de uísque, o som da TV ligada em um canal de notícias sobre o mercado imobiliário carioca. Ele ria de algo bobo, alheio ao furacão que se formava. Sim, pai, não é a primeira vez. Eu conto para mim mesma que é estresse do trabalho dele, mas tá piorando. Eu não aguento mais. Um soluço escapou e ela cobriu a boca, o corpo curvando-se para a frente. O apartamento, com suas vistas panorâmicas para o Pão de Açúcar iluminado, parecia sufocante, as paredes de vidro isolando-a do mundo lá fora, onde casais passeavam de mãos dadas na praia à noite, rindo sob as estrelas. Eduardo sentiu um aperto no peito, uma raiva fria que ele canalizava para ações concretas. Ele não era homem de dramas, era de soluções. Fica onde está. Eu pego o primeiro voo amanhã cedo. Não fala nada para ele. Vou me hospedar no Copacabana Palace. E você vem me encontrar no café da manhã. Leva suas coisas se precisar. Ninguém toca na minha filha e no meu neto impune. Sua voz era um rugido contido, ecoando anos de batalhas corporativas onde esmagava opositores com precisão cirúrgica. Ele pensou na esposa, em como falhara em protegê-la da doença e jurou que não repetiria o erro. Pai, você não entende. Ricardo é influente aqui no Rio. Ele tem contatos na prefeitura, em bancos. Ana Clara sussurrou, o medo misturando-se à esperança. Ela se levantou devagar, caminhando até a varanda envidraçada. Lá embaixo, a rua fervilhava, um grupo de jovens tocando samba em um bar improvisado, o cheiro de churrasco subindo de um food truck na esquina, contrastando com a opulência estéril de seu mundo. Influente, Eduardo riu, um som seco e sem humor. Ele é um moleque brincando de magnata. Eu controlo metade da cadeia de suprimentos dele indiretamente, através de parcerias farmacêuticas para os canteiros de obra. Se ele soubesse quem eu sou de verdade nas sombras do negócio, já estaria tremendo. Mas isso não é sobre poder, filha. É sobre família. Desliga e descansa. Amanhã eu cuido de tudo. Ela desligou o telefone, o coração martelando. Pela primeira vez em meses, uma faísca de força acendia em seu peito como o sol nascendo sobre a baía de Guanabara. Mas o medo persistia. Ricardo entrara no quarto novamente. Os olhos vermelhos do álcool, o sorriso falso esticando os lábios. Com quem você estava falando? Perguntou, aproximando-se com um copo na mão, o cheiro forte de uísque invadindo o espaço. Minha amiga do pré-natal, mentiu ela, virando-se para a vista noturna, as luzes da cidade piscando como promessas distantes. Só conversando sobre o bebê. Ele grunhiu, passando a mão pelo cabelo e se sentou na cama, alheio à tempestade que se aproximava. Bom, amanhã eu tenho reunião na Barra da Tijuca. Vai ser um dia cheio. Você fica bem aqui? Havia uma tentativa de normalidade em sua voz, mas Ana Clara via as rachaduras, o tremor nas mãos, o olhar evasivo. Fico, respondeu ela, forçando um sorriso. Enquanto ele se deitava,
resmungando sobre prazos apertados, Ana Clara ficou na varanda, o vento salgado bagunçando seus cabelos. O rio, com suas favelas escalando morros ao fundo e iates ancorados na marina próxima, era um caldeirão de desigualdades que ela agora via com clareza. Seu pai viria, e com ele, talvez a liberdade. Mas o caminho até lá seria pavimentado por segredos e confrontos, e ela sabia que Ricardo, em sua cegueira egoísta, continuaria cavando o próprio túmulo sem perceber o tamanho da fúria que despertara. Na manhã seguinte, o sol nascente banhava o apartamento em tons dourados, mas Ana Clara acordou com uma determinação nova. Ela preparou uma mala pequena, escondendo-a no closet, e saiu para o encontro com o pai, o coração dividido entre o amor pelo marido que um dia sonhara e o terror do homem em que ele se tornara. Eduardo a esperava no lobby opulento do hotel, impecável em seu terno cinza, os olhos faiscando com uma proteção feroz. Ali, entre os lustres de cristal e o burburinho de turistas, o plano começava a se desenhar. Um plano que exporia as fraquezas de Ricardo e reconstruiria a vida de Ana Clara, tijolo por tijolo. O lobby do Copacabana Palace fervilhava com o vai-vem matinal de hóspedes elegantes, o ar carregado pelo aroma de café fresco e pães quentes da confeitaria. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo a luz do sol que entrava pelas portas de vidro, enquanto o som distante das ondas quebrando na praia de Copacabana se misturava ao burburinho de conversas em vários idiomas. Turistas com malas de rodinhas e chapéus de palha passavam apressados, contrastando com o peso invisível que Ana Clara carregava ao se aproximar da mesa do pai. Eduardo Ramos já estava lá, impecável em seu terno cinza feito sob medida, uma xícara de café preto à frente e um tablet aberto com relatórios financeiros. Seus olhos, afiados como os de um falcão, suavizaram ao vê-la. Ele se levantou, puxando-a para um abraço breve, mas firme, sentindo o tremor em seu corpo. "Senta, filha. Você parece exausta." "Come algo", disse ele, sinalizando para o garçom trazer um suco de laranja e uma fatia de bolo de cenoura, sabendo que ela adorava aquilo desde criança. Ana Clara se acomodou na cadeira estofada, o ventre proeminente roçando a borda da mesa. O vestido solto, de algodão azul claro, escondia as marcas recentes, mas não o cansaço em seu rosto pálido. "Pai, obrigada por vir tão rápido. Eu não sei o que faria sem você." Sua voz era um sussurro, os olhos varrendo o salão como se Ricardo pudesse surgir a qualquer momento da multidão. Ele assentiu, inclinando-se para a frente, a voz baixa para não ser ouvido. "Primeiro, me conta tudo. Desde o começo. Quantas vezes ele te machucou e por quê? Eu pensei que ele era só estressado com os negócios, mas isso é inaceitável." Eduardo's punhos se cerraram sob a mesa, mas sua expressão permanecia controlada, forjada por décadas de negociações tensas em salas de conselho. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, enquanto o garçom depositava o pedido. O suco gelado refrescava sua garganta seca, mas as palavras vinham aos tropeços. "Começou devagar, pai. Brigas bobas sobre o trabalho dele, sobre eu não sair mais tanto por causa da gravidez. Ele grita, empurra, às vezes bate. Não sei contar exatamente, mas são muitas. Ontem foi pior. Eu caí e senti uma dor forte aqui." Ela tocou a barriga, os olhos marejando. "Ele sempre pede desculpa depois. Diz que é o estresse das construtoras. Tem dívidas, eu acho, contratos que não saem como ele quer. Mas eu tenho medo pelo bebê. O médico disse que estresse pode complicar tudo." Eduardo ouvia, o rosto endurecendo como granito. Ele pegou o tablet, abrindo um arquivo criptografado que mandara preparar durante o voo. "Eu já comecei a investigar. Meu time em São Paulo checou os registros dele. Ricardo tem uma rede de empréstimos velados, atrasos em pagamentos para fornecedores. Ele se endivida para manter a fachada de magnata, mas está no limite. E tem mais. Rumores de assédio em obras, processos trabalhistas engavetados. Não é só estresse, filha. É um homem fraco que descarrega em quem ama." Sua voz era um rosnado contido, os olhos faiscando. Ele pensara na esposa, em como a doença a roubara devagar, e agora via o mesmo veneno corroendo sua filha.
Ana Clara baixou os olhos para o prato intocado, o barulho do lobby, risadas de uma família argentina, o clique de câmeras de turistas parecendo distante. Eu o amava, pai. No começo, ele era charmoso, me levava para jantares na orla, prometia uma família perfeita. Mas agora, eu me sinto presa nesse apartamento lindo, olhando para o mar e me sentindo sozinha. As amigas sumiram. Eu não saio mais. É como se o rio inteiro soubesse do glamour, mas ninguém vê as sombras. Ele estendeu a mão, cobrindo a dela com firmeza. Você não está sozinha. Eu vou te tirar daí. Hoje à tarde eu marco uma reunião com ele. Finjo que é sobre negócios. Uma parceria farmacêutica para os canteiros de obra dele, suprimentos de medicamentos para trabalhadores. Vou sondar, ver o que ele diz. Enquanto isso, você fica aqui no hotel. Peça um quarto para o resto do dia. Descanse. Meu jatinho pode te levar para São Paulo se precisar, mas vamos resolver isso no Rio primeiro. Ninguém machuca minha família e sai ileso. As palavras dele acenderam uma faísca de esperança em Ana Clara, mas também medo. E se ele descobrir? Ele tem amigos na polícia, contatos na prefeitura, pode complicar. Ela olhou pela janela, onde a praia se estendia em uma faixa de areia dourada. Banhistas correndo sob o sol escaldante de meio-dia. Vendedores de coco fresco gritando suas mercadorias. O contraste era cruel. Liberdade lá fora, prisão dentro. Eduardo sorriu friamente, um sorriso que ele reservava para adversários nos tabuleiros corporativos. Deixa comigo. Eu construí meu império pisando em cobras como ele. Se ele souber o quanto eu controlo indiretamente, fornecedores, licenças, até financiamentos, vai tremer. Mas não é só poder, é justiça. Você merece paz, filha. E esse neto vai crescer sabendo o que é uma família forte. Eles passaram a hora seguinte traçando detalhes. Ela contaria a Ricardo que fora ao médico, ele ficaria no hotel até o encontro. Ana Clara comeu devagar, o bolo doce contrastando com o amargor em sua garganta. Quando se despediram no elevador, Eduardo a beijou na testa, um gesto raro de afeto que a fez chorar baixinho. Cuida de você. Eu volto logo. De volta ao apartamento no Leblon, o ar-condicionado zumbia contra o calor úmido da tarde, mas Ana Clara sentia um frio interno ao entrar. Ricardo estava na sala de pé junto à janela panorâmica, falando ao telefone em tom exaltado. Não, eu disse que pago na semana que vem. Esses juros são absurdos. Ele desligou abruptamente ao vê-la, o rosto se contorcendo em uma máscara de preocupação falsa. Onde você estava? Eu liguei para o celular 3 vezes. Ela forçou um sorriso, pendurando a bolsa no cabideiro de design italiano. Fui ao médico, amor. Rotina da gravidez. Tudo bem com o bebê. Mentir saía mais fácil agora. Uma armadura contra o caos. Ele se aproximou, os braços envolvendo sua cintura com possessividade, mas os olhos escuros procurando mentiras. Você tá estranha. Tá escondendo algo? O cheiro de seu aftershave misturava-se ao suor, e ela se enrijeceu, lembrando o empurrão da noite anterior. Nada, só cansada. Vamos almoçar? Ela se desvencilhou gentilmente, indo para a cozinha aberta, onde panelas de cobre pendiam como joias. Enquanto preparava uma salada simples, folhas frescas do mercado da feira orgânica na Gávea, Ricardo se sentou no balcão de mármore, tamborilando os dedos. Hoje à tarde tenho uma reunião importante. Um tal de Eduardo Ramos quer falar de parcerias. Sabe quem é? CEO de uma farmacêutica gigante. O coração de Ana Clara parou por um segundo, a faca escorregando na mão. Não, nunca ouvi. Deve ser bom para os negócios. Ela virou o rosto, o pânico subindo como bile. Lá fora, o trânsito na Avenida Vieira Souto rugia, carros buzinando em meio ao caos organizado do bairro, enquanto gaivotas planavam sobre o mar agitado por uma brisa repentina. Ricardo riu, mas era um riso nervoso. Pode ser. Se rolar, a gente sai dessa apertada. Mas olha, amor, desculpa pelo ontem. Eu estava no limite. Prometo que melhoro. Ele se levantou beijando seu ombro, mas o toque era vazio, como uma promessa quebrada. Ela assentiu, o estômago revirando. Enquanto ele se preparava para sair, trocando o polo por uma camisa social,
Ana Clara sentou-se no sofá de couro branco, as mãos na barriga. O sol da tarde filtrava pelas persianas, projetando sombras longas no piso de madeira nobre, que ela imaginou o confronto que viria. Eduardo chegaria como um furacão contido, e Ricardo, em sua arrogância, não veria a tempestade até ser engolido. Mas e se algo desse errado? O medo a consumia, misturado a uma determinação nova, como as ondas que lambiam a praia lá embaixo, erodindo a areia devagar, mas inexoravelmente. Horas depois, no escritório envidraçado de Ricardo na Barra da Tijuca, onde o trânsito da Avenida das Américas serpenteava em meio a prédios em construção e favelas distantes nos morros, Eduardo entrava com passos firmes. O ar cheirava a cimento fresco e café forte, secretárias apressadas carregando pastas. Ricardo o recebeu com um aperto de mão efusivo alheio ao olhar gélido do sogro. "Senhor Ramos, que honra! Vamos fechar esse negócio?" Eduardo sorriu, sentando-se na cadeira de couro. "Vamos falar de negócios, sim, mas também de família." As palavras pairaram no ar como uma ameaça velada, e o jogo começava, com Ana Clara esperando no hotel, o coração apertado pela incerteza do que viria a seguir. O ar no escritório de Ricardo na Barra da Tijuca era denso, impregnado pelo cheiro de ar-condicionado reciclado e o leve odor de tinta fresca dos prédios em construção, visíveis pela janela ampla. O skyline da zona oeste do Rio se estendia lá fora, arranha-céus reluzentes contrastando com os morros distantes, onde favelas se agarravam como veias expostas na pele da cidade. O trânsito na Avenida das Américas rugia abaixo, um fluxo incessante de ônibus lotados e carros apinhados, levando trabalhadores para turnos exaustivos em canteiros de obra ou shoppings de luxo. Dentro da sala envidraçada, decorada com maquetes de empreendimentos milionários e diplomas emoldurados nas paredes, a tensão pairava como uma nuvem de poeira. Ricardo se recostou na cadeira executiva de couro preto, os dedos entrelaçados sobre a mesa de vidro, tentando projetar confiança. Aos 35 anos, ele se via como o rei daquele território, o homem que transformava terrenos baldios em condomínios de elite, negociando com prefeitos e banqueiros em almoços caros no Porto Maravilha. Mas o suor frio na nuca traía sua insegurança, especialmente diante de Eduardo Ramos, cujo nome ecoava como uma lenda nos círculos empresariais. "Então, Sr. Ramos, sobre essa parceria farmacêutica, seus suprimentos para os canteiros de obra seriam um trunfo. Meus trabalhadores precisam de medicamentos acessíveis e isso poderia render um contrato de longo prazo", disse ele forçando um sorriso largo, os dentes brancos reluzindo sob a luz fluorescente. Eduardo, sentado à frente com as pernas cruzadas, observava-o como um predador avaliando a presa. Seu terno cinza impecável não tinha uma dobra fora do lugar, e o relógio Patek Philippe no pulso marcava o tempo com precisão implacável. Ele folheava distraidamente uma pasta de propostas, mas seus olhos cinzentos, endurecidos por anos de batalhas corporativas, fixavam-se no rosto de Ricardo. O voo de São Paulo o deixara com uma fadiga sutil, mas a raiva pela filha a transformava em combustível. Ele pensara em Ana Clara durante todo o trajeto, imaginando as noites em que ela chorara sozinha naquele apartamento no Leblon, o ventre crescendo enquanto o marido a tratava como um estorvo. Negócios, sim. Mas vamos ser francos, Ricardo. Eu não vim só por isso. Vim por causa da minha filha, respondeu ele, a voz grave e medida, como o som de uma porta se fechando devagar. Ricardo piscou, o sorriso vacilando. Ele se endireitou, tamborilando os dedos na mesa, o anel de casamento, um diamante que comprara a crédito, reluzindo. "Ana Clara, o que tem ela? Ela tá ótima, grávida e tudo. A gente tá construindo uma família aqui no Rio, sabe? Esse apartamento no Leblon é só o começo." Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando na sala vazia. A secretária havia sido dispensada com uma desculpa vaga, e agora o silêncio amplificava cada palavra. Lá fora, uma sirene de ambulância cortou o ar, um lembrete das ruas caóticas onde acidentes e urgências eram rotina. Eduardo fechou a pasta com um estalo seco, inclinando-se para a frente. Seus punhos se cerraram sob a mesa, mas o rosto permaneceu impassível,
forjado em salas de reunião, onde perdia fortunas sem piscar. Não minta para mim, rapaz. Ela me ligou ontem à noite chorando. Contou sobre os empurrões, as quedas, as marcas que você deixa nela. Quantas vezes, Ricardo? Ela não soube contar, mas eu sei que é mais do que uma briga de casal. Você é um covarde que descarrega o fracasso nos negócios em uma mulher grávida. As palavras saíram como veneno lento, cada sílaba carregada pela memória da esposa, que ele vira definhar em uma cama de hospital, impotente contra o câncer. O rosto de Ricardo empalideceu, os olhos escuros se arregalando em pânico. Ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o piso de porcelanato. Isso é absurdo. Ela está estressada com a gravidez, inventando coisas. Eu amo a Ana, cuido dela. Olha, eu admito, às vezes perco a paciência, os prazos apertados, as dívidas com os bancos, esse mercado imobiliário que está um caos com a recessão. Mas bater? Não, senhor. Ela exagera. Ele gesticulou para a janela, apontando os guindastes, erguendo-se contra o céu nublado da tarde, onde nuvens carregadas prometiam chuva repentina. Eu construí isso tudo pra gente. Contratos na Zona Sul, expansões na Barra. Se não fosse pelo estresse, eu seria perfeito. Eduardo não se moveu, mas sua presença preenchia o espaço como uma sombra. Ele sacou o tablet da pasta, abrindo um relatório que seu time preparara durante a noite. Extratos bancários falsificados, e-mails de credores ameaçando penhora, até um boletim de ocorrência arquivado por falta de provas de uma briga anterior. Perfeito? Você está afundado em dívidas de 20 milhões, Ricardo, empréstimos velados, fornecedores não pagos, usa o dinheiro da família para tapar buracos e depois machuca quem te sustenta emocionalmente. Eu controlo as licenças indiretas para os seus canteiros, medicamentos para os operários, aprovações ambientais. Um telefonema meu, e seus projetos param. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que você suma da vida dela. Deixe-a ir, ou eu acabo com você devagar. Ricardo recuou um passo, o suor escorrendo pela testa, misturando-se ao aftershave. Seu peito arfava, a raiva misturando-se ao medo. Medo de perder o estilo de vida, as noites em clubes da Lapa, o respeito fingido nos jantares de negócios. Você não pode fazer isso. Eu sou o pai do bebê. A Ana me ama. Ela vai te contar que foi um mal-entendido. Mas sua voz tremia, traída pela culpa que ele enterrava sob camadas de negação. Ele pensou nas noites em que acordava suando, revivendo os momentos em que a mão subia, e no alívio falso das desculpas matinais. Enquanto isso, no quarto do Copacabana Palace, Ana Clara andava de um lado para o outro, o carpete macio abafando seus passos. O quarto era um oásis de luxo, cama king com lençóis de algodão egípcio, varanda com vista para o mar agitado, onde ondas espumosas batiam na areia sob o vento salgado. Mas o ar parecia sufocante, o zumbido do ar-condicionado ecoando sua ansiedade. Ela tocava a barriga, sentindo um chute fraco do bebê, e lágrimas quentes escorriam pelo rosto. O celular vibrava com mensagens de amigas distantes, mas ela as ignorava, o mundo reduzido à espera. Pai, por favor, seja cuidadoso, murmurava para si mesma, imaginando o confronto. Lá embaixo, na praia, vendedores ambulantes ofereciam água de coco fresca, famílias de classe média baixa se divertindo, apesar das contas apertadas. Um lembrete de que a dor não escolhia bairros. De volta ao escritório, Eduardo se levantou, torreando sobre Ricardo, que agora se apoiava na mesa para não cair. Amor? Você a isola, a machuca. Ela vai ter esse filho em uma casa segura, longe de você. Assine os papéis de separação que meu advogado mandou por e-mail agora. Eu cuido dela e do neto. Tente brigar e eu exponho tudo. As dívidas, os abusos. A imprensa adora histórias de magnatas caídos no rio. Sua voz era um sussurro cortante, os olhos fixos, evocando a resiliência que construíra após a morte da esposa, transformando dor em império. Ricardo engoliu em seco, o quarto girando em sua visão. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando nas janelas, lavando as ruas enlameadas da Barra. Ele assentiu devagar, derrotado, os ombros caindo como um castelo de cartas desabando.
Tá bom. Eu assino, mas me deixa ver o bebê uma vez ou outra. Era uma súplica vazia, o ego rachado revelando o homem fraco por baixo. Eduardo saiu sem outra palavra, o elevador descendo em silêncio enquanto ele discava para Ana Clara. No hotel, ela atendeu com o coração na garganta. Filha, tá feito. Ele vai soltar você. Vem pra cá. Vamos pra São Paulo amanhã. As palavras dele eram um bálsamo, mas a jornada de cura mal começava. Ana Clara chorou de alívio, o sol poente tingindo o mar de vermelho, um horizonte de possibilidade em meio às sombras da cidade que a libertara. Mas o medo de Ricardo persistia, um eco distante, e ela sabia que a verdadeira batalha seria reconstruir sua dignidade, tijolo por tijolo, com o pai ao lado e o bebê como luz no fim do túnel. A chuva fina caía sobre o Leblon como um véu cinzento, transformando as ruas arborizadas em rios estreitos que serpenteavam entre calçadas de mosaico portuguesa. O ar úmido carregava o cheiro de terra molhada, misturado ao sal do mar próximo, e os pedestres apressavam o passo sob guarda-chuvas coloridos, enquanto vendedores de rua ofereciam capas plásticas improvisadas. No Copacabana Palace, Ana Clara estava parada na varanda do quarto, os braços cruzados sobre o ventre de 6 meses, sentindo o vento salgado bagunçar seus cabelos úmidos. O telefone ainda ecoava em sua mão. As palavras do pai, "Tá feito, ele vai soltar você", repetindo-se como um mantra que ela mal ousava acreditar. Lá embaixo, a praia de Copacabana se estendia deserta sob a garoa, as ondas cinzentas lambendo a areia vazia, um contraste com o burburinho habitual de famílias e turistas. Ela inspirou fundo, o peito apertado por uma mistura de alívio e pavor. O quarto do hotel, com suas paredes bege e móveis de madeira polida, parecia um limbo temporário, um refúgio de lençóis macios e cafeteira borbulhante, mas longe do apartamento que fora sua prisão. Ana Clara pensou no bebê, nos chutes suaves que sentira mais cedo, e uma lágrima escorreu misturando-se à umidade do ar. "Vai ficar tudo bem agora", murmurou para si mesma, tocando a barriga como se pudesse transmitir coragem ao filho ainda não nascido. Eduardo prometera que o advogado cuidaria dos papéis de separação, que ela poderia voltar a São Paulo em segurança. Mas o medo de Ricardo persistia, como uma sombra nos cantos do quarto. O elevador desceu suavemente até o lobby, onde o burburinho de hóspedes abafados pela chuva criava um zumbido reconfortante. Ana Clara ajustou o chale sobre os ombros, o vestido úmido colando a pele, e saiu para a rua, chamando um táxi amarelo que esperava na fila. "Pro Leblon, por favor", disse ao motorista, um homem de meia idade com sotaque nordestino que assentiu sem perguntas. O carro serpenteou pela Avenida Atlântica, passando por quiosques fechados e ciclistas encharcados, o para-brisa ritmado pelos limpadores. Dentro do táxi, o rádio tocava uma samba suave, falando de amores perdidos, e Ana Clara encostou a testa no vidro frio, revivendo as cenas, os empurrões, as desculpas vazias, o ciclo que a fizera duvidar de si mesma. "Eu mereço mais", sussurrou, ecoando as palavras que o pai repetira no telefone. Chegando ao prédio de alto padrão, o porteiro a cumprimentou com um aceno educado, alheio ao furacão interno dela. O elevador subiu em silêncio, o espelho refletindo seu rosto pálido e determinado. Ao abrir a porta do apartamento, o cheiro familiar de limão e mar a envolveu, o aroma dos difusores caros que Ricardo insistia em manter para impressionar visitas. A sala de estar estava imersa em penumbra, as cortinas semifechadas filtrando a luz cinzenta da tarde. Ricardo estava lá, sentado no sofá de couro branco, um copo de uísque na mão trêmula, os olhos vermelhos fixos no vazio. A TV murmurava notícias sobre enchentes em favelas da Zona Norte, imagens de ruas alagadas e famílias resgatadas por bombeiros, um lembrete cruel das desigualdades que o Rio engolia diariamente. Ele ergueu o olhar ao ouvi-la, o rosto se contorcendo em uma máscara de surpresa e raiva contida. "Ana, o que você está fazendo aqui? Seu pai. Ele veio me ver. Disse coisas absurdas, ameaçou tudo." Sua voz saiu rouca, o copo tilintando ao ser pousado na mesa de centro de vidro.
Ricardo se levantou devagar, os ombros curvados pela derrota recente, o terno amarrotado como se ele tivesse passado horas ali, ruminando. O apartamento, com suas vistas embaçadas pelo vidro molhado para o oceano agitado, parecia menor agora, as obras de arte nas paredes testemunhas mudas do colapso. Ana Clara parou na entrada, a porta ainda entreaberta atrás dela, o coração martelando como o trovão distante. Eu sei, Ricardo. Meu pai me contou. Ele me protegeu de você, como sempre deveria ter feito. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza nova, forjada nas conversas com Eduardo, nas promessas de um futuro sem medo. Ela deu um passo à frente, fechando a porta com um clique suave, mas mantendo distância, o ventre como escudo. Quantas vezes? Você nunca contou, mas eu sinto cada uma. As quedas, os gritos. O bebê sente também. Eu não aguento mais fingir que há estresse do trabalho. Ele avançou, as mãos erguidas em súplica, mas parou ao ver o recuo dela. Seus olhos, outrora charmosos em jantares à beira-mar, agora carregavam um desespero cru. Por favor, amor. Foi um erro. Seu pai me encurralou, mostrou coisas que eu nem sabia que ele controlava. Dívidas, sim, mas eu ia resolver. Eu te amo, Ana. Lembra dos nossos planos? A família, a casa na Barra. Não joga tudo fora por causa de brigas. As palavras saíam apressadas, como se ele pudesse reconquistá-la com o eco do passado. Lá fora, a chuva intensificou, batendo nas janelas como aplausos irônicos, enquanto o trânsito na rua abaixo buzinava em frustração. Ana Clara balançou a cabeça, as lágrimas quentes contrastando com o frio interno. Amor? Isso não é amor, Ricardo. É controle, é dor. Eu cresci vendo meu pai reconstruir a vida após perder a mãe, sozinho, sem fraquejar. E você? Você me quebrou aos poucos, me isolou nesse mundo de luxo falso, enquanto o Rio Real, as mães nas favelas lutando por um teto seco, os trabalhadores nos seus canteiros exaustos, me mostra o que é força de verdade. Eu vou embora. Amanhã, pro interior de São Paulo, com meu pai. Você assina os papéis e some da nossa vida, pelo bem do bebê. Ricardo desabou no sofá novamente, o rosto enterrado nas mãos, um soluço escapando, não de arrependimento genuíno, mas de perda egoísta. Eu não sabia que era tão grave. Desculpa. Eu mudo, juro. Terapia, o que for. Não me deixa assim, como um fracasso. Mas suas palavras soavam vazias, ecoando as promessas quebradas de noites anteriores, quando o uísque apagava a culpa temporariamente. Ela se aproximou da cômoda, pegando a mala que preparara mais cedo, o peso leve comparado ao fardo emocional. Muda para você, Ricardo. Aprende a ser homem de verdade, não um magnata que esmaga quem ama. Meu pai me ensinou que família é proteção, não prisão. Virando-se para a porta, ela pausou, olhando pela janela o pão de açúcar enshrouded na névoa chuvosa, um símbolo de resiliência contra as tormentas. O celular vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Carro a caminho. Fica forte, filha. Ana Clara saiu, o elevador descendo como uma descida para a liberdade, deixando Ricardo sozinho com suas sombras. No carro que a levava de volta ao hotel, a chuva lavava as ruas, limpando o asfalto enlameado da Zona Sul. Ana Clara encostou a cabeça no encosto, sentindo o bebê se mexer. Um lembrete de vida nova. O motorista, notando seu silêncio, ligou o rádio baixo. Uma música de Cartola falando de saudades e renascimentos. Pela primeira vez em meses, ela sorriu de verdade, imaginando os campos verdes do interior paulista, onde Eduardo tinha uma casa simples nos arredores de Campinas, longe dos arranha-céus, perto da terra que curava feridas. Mas o caminho ainda reservava ecos do passado. Ricardo poderia resistir, e a cura seria lenta, marcada por noites de insônia e consultas com psicólogos. No hotel, Eduardo a esperava no lobby, os braços abertos, e o abraço dele foi o primeiro passo real para a transformação, uma filha resgatada, um neto protegido, em uma cidade de contrastes que, enfim, a libertara. A garoa persistia sobre o Rio de Janeiro, transformando a Avenida Atlântica em um espelho reluzente de luzes neon e faróis borrados.
O carro serpenteava devagar pela orla de Copacabana, o asfalto molhado refletindo as silhuetas dos coqueiros curvados pelo vento úmido, enquanto o mar agitado murmurava contra os quebra-mares, como um lamento ecoando as dores de Ana Clara. Dentro do veículo, o cheiro de couro novo misturava-se ao perfume leve dela, e o motorista mantinha o silêncio respeitoso, apenas o som dos limpadores ritmados preenchendo o ar. Ela encostava a testa no vidro frio, sentindo o ventre pulsar com os movimentos do bebê. Um lembrete vivo de que, apesar de tudo, a vida seguia teimosa, resistindo às tempestades. O Copacabana Palace surgia à frente como um farol dourado na névoa, suas fachadas neoclássicas iluminadas por holofotes que cortavam a chuva fina. Ana Clara pagou o táxi com mãos firmes, ignorando o frio que subia pelas pernas encharcadas, e cruzou o lobby com passos decididos. O espaço era um redemoinho de calor acolhedor. O aroma de café torrado e croissants quentes da confeitaria, risadas abafadas de casais europeus no bar, e o tilintar de talheres em mesas postas para o jantar. Eduardo a esperava perto da recepção, de pé com os braços cruzados, o terno agora levemente amassado pela umidade do dia, mas o olhar inabalável como o pão de açúcar ao fundo da vista. "Filha", murmurou ele ao vê-la, abrindo os braços sem hesitar. O abraço foi apertado, protetor, o peito largo dele um escudo contra o mundo que a ferira. Ana Clara enterrou o rosto em seu ombro, o choro contido finalmente escapando em soluços silenciosos, molhando a lapela do pai. "Você foi forte. Eu tô orgulhoso." Eles se sentaram em um canto reservado do lobby, longe dos olhares curiosos, com 2 xícaras de chá quente fumegando na mesa baixa. O vapor subia como névoa, e Ana Clara envolveu as mãos na porcelana, sentindo o calor se espalhar pelo corpo exausto. "Eu falei com ele, pai. No apartamento. Ele tentou me convencer como sempre, mas dessa vez eu não cedi. Senti, como se uma parte de mim acordasse. O bebê chutou forte quando eu disse que ia embora. Sua voz era rouca, mas carregada de uma clareza nova, os olhos verdes brilhando com lágrimas que agora pareciam de liberação. Eduardo assentiu devagar, os dedos tamborilando na borda da xícara, um hábito de quem planejava batalhas. Ele pensara na esposa durante o dia todo, em como o câncer a roubara devagar, deixando-o com uma filha para proteger a qualquer custo. "Você fez o certo. Meu advogado já está com os papéis. Separação total, pensão para o bebê. E eu cuido de tudo financeiramente. Ricardo vai assinar amanhã no escritório dele. Se resistir, exponho as dívidas e os abusos. Ele perde os contratos, a reputação. Mas isso não é vingança, filha. É justiça. Você e o neto merecem paz." Ana Clara sorriu fracamente, olhando pela janela embaçada para a praia deserta, onde a chuva lavava as pegadas na areia, apagando marcas do dia. O contraste com sua vida anterior a acertava como uma onda. Ali, no luxo efêmero do hotel, ela via as verdadeiras raízes de sua força, não no dinheiro de Ricardo, mas na resiliência do pai, que reconstruíra um império após a perda, trabalhando turnos intermináveis em laboratórios iniciais em São Paulo, dormindo pouco para dar a ela uma infância segura. E agora, volto para o seu apartamento nos Jardins? Ou, ela hesitou tocando a barriga, imaginando o futuro. "Não para os Jardins. Amanhã a gente vai para Campinas, para a casa que eu tenho nos arredores. É simples, filha. Um sítio com jardim, perto de um lago calmo, longe do caos da cidade. Tem espaço para o bebê, e eu contratei uma equipe de apoio. Enfermeira, terapeuta. Você precisa se curar, não só o corpo, mas a alma. Eu estarei lá todo fim de semana, e durante a semana ligo todo dia." A voz dele suavizou, um raro vislumbre de vulnerabilidade. Eduardo nunca fora de demonstrações efusivas. Sua bondade era prática, como os pacotes de remédios que enviava para comunidades carentes em periferias paulistas, ou as bolsas de estudo anônimas para filhos de operários. Mas com Ana Clara, era pessoal, uma dívida de amor não pago à esposa falecida. Ela estendeu a mão apertando a dele, sentindo as calosidades antigas de quem começara do zero. "Obrigada, pai. Por tudo. Eu me senti invisível,
presa naquele apartamento com vista para o mar, mas sozinha como nas ruas lotadas da Lapa, onde ninguém para ajudar. Você me mostrou que família é rede, não prisão. O bebê vai crescer sabendo disso, de dignidade, de não baixar a cabeça para abusos. Enquanto conversavam, o celular de Eduardo vibrou com uma notificação. Uma mensagem do advogado confirmando que Ricardo, acuado, assinara os papéis preliminares por e-mail, prometendo comparecer à audiência. Lá fora a chuva amainava, revelando um arco-íris tênue sobre a baía de Guanabara, um sinal sutil de renovação em meio aos contrastes da cidade. Iates de ricos ancorados perto de botes de pescadores, favelas iluminadas por luzes precárias nos morros. Ricardo, agora sozinho no apartamento vazio do Leblon, encarava as paredes frias, o uísque azedo na garganta, confrontando o vazio que criara. Seus contatos na prefeitura o avisavam de investigações iminentes sobre irregularidades nas obras. E pela primeira vez, ele via o reflexo de um homem quebrado, sem o escudo do poder. Na manhã seguinte, o jatinho de Eduardo decolava do aeroporto Santos Dumont, cortando as nuvens sobre o Cristo Redentor, que parecia abençoar a partida. Ana Clara, na cabine espaçosa, olhava pela janela o rio se distanciando. As praias douradas, os morros verdes, o caldeirão de desigualdades que a moldara. O ventre se contraía levemente com a altitude, mas era uma dor boa, de nascimento iminente. Eduardo sentou ao lado, folheando um livro de poesia que a esposa adorava, e leu um trecho em voz baixa. Das cinzas renasce a flor. Ela riu baixinho, o som leve como o sol que rompia as nuvens. Em Campinas, o ar era mais seco, perfumado por eucaliptos e terra fértil. A casa do sítio era modesta, comparada ao luxo carioca. Paredes de tijolo aparente, um quintal com horta orgânica cuidada por uma vizinha idosa, e um quarto preparado para o bebê com berço de madeira simples. Ana Clara desempacotava a mala devagar, arrumando roupinhas de algodão na cômoda, enquanto o pai preparava um chá na cozinha rústica, o fogão a gás chiando. Aqui, você constrói do zero, como eu fiz, disse ele entregando a xícara. Sem pressa. O mundo lá fora espera. Os meses seguintes foram de cura lenta, como as chuvas de verão que regavam os campos paulistas. Ana Clara frequentava sessões de terapia em uma clínica discreta no centro de Campinas, onde falava das noites de medo, das desculpas que engolira e da força que brotara do ventre. Eduardo, entre reuniões em São Paulo, visitava com cestas de frutas frescas do mercado municipal, contando histórias da avó dela, uma imigrante que lavara roupas para sustentar a família durante a ditadura. Atos de solidariedade floresciam. A terapeuta, uma mulher de origem humilde que subira por bolsas de estudo financiadas indiretamente pela empresa dele, oferecia sessões extras sem custo. Vizinhos do sítio traziam pães caseiros, compartilhando relatos de superação em meio à seca agrícola. Quando o bebê nasceu em uma maternidade pública reformada por doações anônimas de Eduardo, foi uma menina, Clara em homenagem à avó. O choro dela encheu o quarto simples, ecoando a resiliência de Ana Clara. Eduardo, segurando a neta pela primeira vez, os olhos úmidos, sussurrou. Ela é nossa vitória. Ninguém mais te machuca. Naquele momento, sob o sol filtrado pelas janelas do hospital, com o burburinho de mães de classes mistas no corredor, algumas de bairros periféricos, outras de condomínios próximos, Ana Clara sentiu a transformação completa. O pai poderoso não era só CEO, era o guardião que a reconectara à dignidade, provando que, em um mundo de injustiças, a compaixão verdadeira mudava vidas para sempre. O rio ficara para trás, mas as lições dele, de força e rede, floresciam agora nos campos verdes, onde o futuro brotava, livre e forte.